Mateus, capítulo 6, verso 21. Mateus, capítulo 6, verso 21. Nós vamos falar hoje sobre o tema, com uma pergunta, né? Tua vida realmente pertence a Deus? Então nós vamos aqui ter uma mensagem onde nós vamos refletir, né, sobre essa questão, essa pergunta. Mateus 6, 21, diz assim a palavra do nosso Deus: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu quê, gente? Também estará o teu quê para sair ali? Coração. Então é importante a gente meditar nisso aqui, na palavra de Cristo. Ele estava falando sobre ainda questões financeiras, sobre a ambição do dinheiro, e ali ele falou que onde estiver o seu tesouro, é aí que está também o seu coração. Vamos orar, vamos pedir ao Pai revelação em nome de Jesus. Pai santo e bendito, nós te louvamos, te bendizemos, muito obrigado, porque agora nós nos submetemos totalmente à tua vontade. Sim, Senhor, pedimos a tua sabedoria, para agora ouvirmos a tua voz. Nós já louvamos com cânticos, já oramos, já semeamos, já rimos, já tivemos momento aqui de descontração, e agora esses próximos minutos serão minutos da sabedoria, e chamamos ela agora, invocamos o Espírito da sabedoria para que esteja dentro da igreja, aqui sobre mim no altar, para que eu possa ser porta-voz do Senhor, aqueles que estão assentados aqui no salão da igreja, ou aqueles que me acompanham por este vídeo na internet, que a tua palavra, ela os alcance. Fala-nos, ó Pai, segundo o teu querer, fala-nos segundo a tua vontade. No nome de Jesus, e a igreja poderosa, o ministério Graça, em adoração, diga amém. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. Hoje, eu venho ao altar com uma pergunta, e diante daqueles irmãos que eu conheço, que estão aqui na igreja, eu sei, né, pelas suas atitudes, pela sua postura, eu sei que vocês realmente pertencem a Deus e que são do Senhor. Mas eu preciso, como um pregador, como um pastor, muitas vezes, trazer uma mensagem que tire aquela pessoa de um certo conforto, e quando eu digo a pessoa, inclusive a mim mesmo, para que nós possamos refletir o que estamos fazendo da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus, das nossas decisões, porque a nossa vida, ela não é um acaso, a nossa vida, ela sofre influências. Nós, por exemplo, né, somos aquilo que vivemos do meio onde nós estamos, e outras pessoas que estão à nossa volta também, por incrível que pareça, por mais que você diga que não, também sofrem a sua influência. Isso é muito claro em nós, por exemplo, pela nossa cultura e pelo nosso idioma. Então, você não pediu para falar a língua portuguesa, você não pediu, mas o meio onde você foi criado levou você a falar a língua portuguesa. Nós mesmo, sendo brasileiros, se nós tivéssemos sido criados em um outro país, tivéssemos sido criados nos Estados Unidos, falaríamos o inglês. Se nós tivéssemos sido criados na Alemanha, estaríamos falando o alemão. Se fosse na Argentina, o espanhol, e assim por diante. Por quê? Porque não importa o lugar onde você nasceu, o que importa é o lugar onde você foi influenciado. Então a sua cultura, o jeito de comer, o jeito de dormir, de ir trabalhar. Por exemplo, o Brasil é um dos poucos países do mundo que se come abacate com açúcar. Você sabia disso? Se você for para a Austrália, por exemplo, você lá, se você colocar açúcar, e outro dia eu vi um vídeo sobre isso, irmão, disse que eu achei engraçado, que uma estudante brasileira foi fazer intercâmbio na Austrália, e ela, a família gosta muito de abacate, tem abacate no quintal,
e na hora que eles cortaram o abacate que botaram sobre a mesa, a brasileira foi ali no armário da cozinha, pegou o açúcar e foi jogar. Eles, não. Eles gritaram. E ela, o que eu fiz? Aí a criancinha foi lá, pegou o saleiro e falou, é isso que você quer? Ela falou, não, eu quero o açúcar. Porque no Brasil, a nossa cultura, o meio onde nós estamos, nós comemos abacate com açúcar. Mas se você fosse criado na Austrália e em outros países, você comeria abacate com sal. Alguém aqui já comeu abacate com sal? Né? Pamela já comeu? Ela também é nutricionista, ela tem que experimentar tudo. E você gostou, Pamela? É guacamole, né? É guacamole, como eles chamam. Eu não tenho nem ideia, não tenho nem vontade de experimentar. Então, é o que eu estou falando aqui para você. O meio onde você está acaba fazendo com que você, mesmo sem perceber, você viva aquilo que lhe impuseram, entre aspas. O nosso idioma, a nossa cultura, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de cortar o cabelo, o nosso jeito de adorar na igreja, tudo isso nós sofremos influências. E você pode perceber que, aliás, talvez você nem note ainda, mas você tem trejeitos do seu pai, você tem jeito da sua mãe, você tem jeito na sua vida profissional de um chefe que lhe ensinou naquilo, um professor, um comandante, um patrão. Não adianta, todos nós sofremos uma influência de alguém, né? Sofremos, inclusive da forma que trabalhamos. Eu como pastor, né? Eu tenho aqui, às vezes, você vê uma certa mistura em mim. Algumas coisas que eu uso, uma frase que eu alongo um pouco, você vai lembrar do Bispo Macedo, onde eu fui, onde a minha família frequentou a igreja a primeira vez. Há outras formas, entortar aqui a boca, um jeito de puxar às vezes aqui a calça. Lembra quem? O apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive. Então, às vezes uma maneira de eu falar algo aqui na igreja, de puxar um meio pentecostal, quando eu faço isso assim, e tal, é um jeito, né, de onde eu comecei a pregar, nas Assembleias de Deus, nas igrejinhas lá do Morro, no Rio de Janeiro. Então, você vai perceber que eu tenho uma certa influência. Você não vai me ver tanto pregar como um pregador batista, um pastor batista. Meus diletos irmãos, por que você não vai ver? Porque eu não frequentava a igreja batista. Então, o meu jeito, a minha maneira de ser, é onde eu fui formado. Essa é a primeira parte que eu posso dizer para você, de onde a sua vida está sofrendo as consequências hoje. É da maneira que você foi criado. É o meio onde você está. Ontem, só abrindo aqui um parênteses, eu vi uma cena que eu acredito, né, que os policiais vivam isso diariamente, mas para nós que estamos fora, de repente o irmão Dilson passou por isso, talvez não porque a época é diferente. Eu vi, irmão Dilson, um guri de 11 anos sendo preso no Rio de Janeiro porque puxou a corrente de uma menina próximo ao metrô lá, se não me engano, da Tijuca. A menina de 11 anos, um menino de 11 anos, um toco de gente desse tamanho. E você tinha que ver na hora em que a polícia prendeu ele, todo o jeito dele falar, igual, desculpe a palavra que eu vou usar, não é para cortar a internet, igual vagabundo. O jeito, não, paizão, pô, paizão, tá suave, paizão, tá suave, tá não sei o quê, pode não sei o quê. E o jeito, o garoto de 11 anos. Aí o policial viu na camisa dele um volume aqui, aí o policial já botou a mão na e falou, o que tem aí debaixo da camisa aí? Aí segurou, aí quando levantou, era um maço de cigarro desse tamanho. Uma criança de 11 anos. Uma criança de 11 anos. Então, as decisões dele, mesmo sendo um menino de 11 anos, por que estavam erradas? Por causa do meio em que ele vive. Então, o jeito dele falar,
né, as decisões deles estão erradas, e se Deus não tiver misericórdia daquela criança, ela vai realmente desvirtuar para o caminho do crime, para o caminho errado. Então as decisões dela estão erradas por causa do meio em que ela está, né? Então a vida dela está assim por causa do meio em que ela está. Mas quando a gente fala de adultos, e quando a gente fala de cristãos, o segundo ponto que nós podemos estar sofrendo alguma dificuldade, talvez consequência dos nossos problemas, é por causa das nossas decisões. E aí agora entra o tema da mensagem. As nossas decisões. E aí volto a perguntar, será que a tua vida, a minha vida, realmente pertence a Deus? Como é que estão as nossas decisões? Nesses últimos dias, hoje, esse vídeo está sendo gravado, para você que está me assistindo, esse vídeo está sendo gravado num dia de jogo do Brasil. Aquele domingo, do 5 de julho, Brasil e Noruega. Como foi gravado antes, eu não sei se o Brasil ganhou ou perdeu. Eu espero que tenha ganho. Você que está assistindo o vídeo agora, espero que o Brasil tenha ganho o jogo desse domingo. Mas você viu durante a semana que guerra nas redes sociais? As igrejas, umas falando, nossa, não pode abrir mão do culto, porque abrir mão do culto, você está colocando o futebol no lugar de Jesus. E aí os outros dizendo, não, de maneira nenhuma. O que você também tem que lembrar é que tudo que façamos, façamos em nome do Senhor. Então até para torcer, a gente torce em nome do Senhor. E aí veio essa guerra. E você, pastor Marcelo, onde que o senhor está no meio disso tudo? Eu estou, como o apóstolo Paulo disse, irmã Ana, quer comamos ou não comamos, tudo que nós façamos para quem? Para o Senhor. Se você quer abrir a sua igreja hoje, 5 horas da tarde, e fazer o culto, faça. E se você quer abrir às 3 horas da tarde, ou ser pela manhã como o nosso, faça. Sabe por quê, meu amado? Porque, de coração, Deus não está se importando com isso, com o jogo do Brasil. Deus não está isso não vai mudar a minha vida, não vai mudar a sua vida, e não vai mudar nem a nossa relação com Deus, se você não tiver o culto na hora do jogo, ou se você estiver. Eu estou dizendo aqui de coração, porque sabe por quê? Lembra do que nós ouvimos aqui domingo passado? Quando o apóstolo Paulo ele disse em Romanos 12, ele falou assim, para que apresenteis o vosso, quê? Lembra? Corpo, como o quê? Como culto, né? Que é aquilo santo e o quê? Agradável a Deus, que o seu corpo é um culto racional. Gente, o que Deus está preocupado não é com a hora do jogo do Brasil. Deus está preocupado que nós sejamos crentes todos os dias. Nós sejamos crentes todos os dias. O que Ele quer é que você não troque Deus pela bagunça na sua vida. Deus não quer que você perca a sua santidade. Então muita gente acaba trocando Deus nisso. Deus quer que a sua vida seja santa. Deus quer o seu tempo. Às vezes nós estamos ali colocando o nosso coração, batendo papo horas com um colega, um amigo de trabalho ou do grupo, e nós não dobramos os nossos joelhos um momento do dia para adorar a Deus. É isso que Deus está preocupado. Deus está preocupado em você, mesmo a nossa igreja aqui sendo pequenina, é que você abençoe a obra financeiramente, abençoe com os dízimos. Você chegar aqui, você sabe, estou falando a respeito de um novo amplificador, e você dizer assim, pastor, eu quero abençoar, eu estou aqui, seja qual for a ajuda, eu tenho R$20, pastor, mas eu vou ajudar para comprar o amplificador. É nisso que Deus quer que a gente coloque o nosso coração. É nisso. Deus não está preocupado. Daqui a pouco, essa Copa do Mundo acabou, vai embora, acabou. A nossa vida continua, nossa vida com Deus continua. As nossas dificuldades continuam e as nossas bênçãos também, elas continuam. Então, daqui a pouco tem eleição, daqui a pouco, essa é a vitória que a gente precisa, irmão Dilson. Essa é a vitória, a gente não pode deixar o nosso país da maneira que o nosso país está. Nosso país
Você está vendo tudo quebrado. Estava conversando aí com o irmão Antônio, falando das dificuldades que nós temos em Cabo Frio, das dificuldades do nosso estado, do nosso país. Aí é que a gente realmente tem que vencer. E isso mexe com as nossas vidas. Então a igreja, ela tem que trazer uma discussão ainda maior, de onde está o coração do povo, onde está o teu tesouro, onde é que você está abrindo mão de Deus e colocando a sua vontade, onde você está, ou aquilo que Deus tem requerido de nós. Lembra daquela passagem do jovem rico, quando o jovem chegou ali diante do Senhor, a Bíblia diz que Deus se alegrou nele, Jesus gostou do rapaz, viu que ele era puro de coração, ia fazer dele o quê? Um discípulo, assim como os outros apóstolos. Aquele jovem ia ser mais um apóstolo. A Bíblia diz que Jesus o amou quando viu, e ali o jovem falou: tudo isso, seus mandamentos, eu sigo, eu faço, eu honro todos eles. Aí Jesus virou com a pureza no coração e também falou assim para ele: só uma coisa te falta. Aí o garoto ficou olhando para ele e falou: diga, mestre, vende tudo que tu tens, pega, divide entre os pobres, dá para os pobres e vem e me siga. E o que o rapaz fez? Você lembra? O que ele fez? Ele deu as costas e foi embora. Porque Jesus foi exatamente onde estava o coração dele. E é isso que eu e você precisamos identificar hoje. Onde está o nosso coração? O que está atrapalhando a nossa bênção? O que está atrapalhando a nossa vitória? E eu não estou falando, repito, gente, com todo respeito, eu não estou falando de um jogo de futebol. Eu não estou falando de um horário de seleção. Eu estou falando de coisas muito mais sérias. Onde está o coração? O que está aprisionando? Pastor, o senhor não tem ideia do que eu passo e o que aprisiona a minha alma. Então a gente vai tentar descobrir hoje, num tema, já nessa parte final, nós vamos tentar descobrir um tema, o que está acontecendo numa passagem que é muito conhecida por nós e que me incomodou, inclusive porque eu vi um pastor pregando sobre isso, falando exatamente sobre o tesouro do coração, e me inspirou nessa mensagem também. João, pode pular isso aí, capítulo 4, versículo 6, aquela passagem da mulher junto ao poço. E diz a Bíblia que estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Alguém viu essa cena aqui no filme do The Chosen? Alguém viu, né? Como é bacana, né, irmã Miriam? Essa cena, inclusive de outros filmes. Jesus deixa os discípulos de lado, meio-dia, na Palestina, lá em Jerusalém, ele vai até Samaria, porque os discípulos não queriam passar por ali, porque era um povo que era visto como contaminado, né? Porque era uma mistura de raças, né? Então eles não eram judeus puros, eles eram judeus misturados com outros povos. Então eles eram, na verdade, discriminados pelos judeus, inclusive pelos discípulos, pelos apóstolos. O que Jesus fez? Jesus também não forçou eles, Josimar. É isso que eu estou falando e que é interessante. Jesus, ele não chegou, irmão Antônio, e falou assim: não, como eu prego sobre o amor, eu estou obrigando vocês a me seguirem. Jesus fez isso? Jesus fez isso, gente? Não. Ele entendeu, ele deixou os discípulos e ele falou: não, eu vou. Eles não precisam ir, eu vou. E Jesus foi, entrou em Samaria e sentou. Vamos imaginar que aqui é o poço. E Jesus assentou-se ali. E aí a Bíblia diz: hora sexta é meio-dia, tá, gente? Eu já ensinei a vocês aqui que eles começam a contar às 6 horas da manhã. Então, a primeira hora é 6 horas da manhã. Então, meio-dia é a hora sexta. Então, você imagina o calor que estava, hein? Versículo 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. A Bíblia não fala nem o nome dela. Ela era uma pessoa comum, como eu e você. Que aí é o primeiro ponto, que às vezes a gente fica imaginando: será que Deus vai olhar para alguém como eu? Será que Jesus se importa comigo? Porque
eu não sou alguém influencer nas redes sociais. Eu, Marcelo, por exemplo, eu não tenho nem 1000 seguidores no Instagram, por exemplo. Aí você olha para alguém aí, tem milhões de seguidores, ganha dinheiro com as redes sociais. E você imagina, quem sou eu? Quem é você? Será que Cristo vai se importar comigo? Então a Bíblia diz, ela era uma mulher comum. Ela foi lá ao poço, meio-dia, e Jesus, mesmo sabendo da condição dela, exigiu algo dela. É aí onde às vezes a gente tem um problema, né? É que a gente pensa assim, puxa, mesmo diante de tudo que eu estou passando, Jesus ainda vai me pedir alguma coisa? Jesus ainda está pedindo que eu ore? Jesus ainda está pedindo, mesmo com a minha situação financeira, que eu ainda dê dízimo? Eu não tenho tempo para nada, eu estou trabalhando. Jesus ainda vai me pedir tempo para eu orar, para eu dobrar meus joelhos. Pastor, eu não tenho tempo nem para me coçar. O Senhor acha que eu ainda vou ter tempo para orar? O Senhor está pedindo para eu acordar de madrugada para orar. Pastor, eu vou dormir 00:30 às 6 da manhã, eu estou de pé, pastor. Aqui, ó, aquela mulher estava com sede, estava sozinha, era meio-dia, um calor danado. Jesus sabia da necessidade dela, mas Jesus pediu algo a ela. Se eu e você estamos dizendo que a nossa vida pertence a Ele, nós temos que atender aquilo que Jesus está pedindo. E de repente nós estamos lutando com isso. Você sabe o que Jesus está pedindo. Eu sei o que Jesus está pedindo de mim. Nós sabemos o que, quando nós estamos sozinhos, quando nós pensamos, quando os nossos sentimentos, e Jesus está pedindo, eu quero isso. E o que eu e você muitas vezes falamos? Não, Senhor, como jovem, isso não, Senhor, isso não, eu perdoar ela, eu perdoar ele, eu fazer isso, não, isso não. Olha lá, ela chegou diante dele, a primeira coisa que ele fez foi pedir algo a ela. Eu preciso que você me dê o que beber. E aí, diz o versículo seguinte, o 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Ele falou, podem ir, vão lá comprar alimentos que eu vou ali em Samaria. O próximo, 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, já que os judeus não se dão com os samaritanos. Pronto, começou a nossa guerra com Deus. Como é que o Senhor ousa me pedir isso? Como é que o Senhor ousa me pedir à igreja? Como é que o Senhor ousa que eu tenho que falar de Jesus para o meu chefe? Como é que eu tenho que falar de Jesus para o meu filho? Eu já falei tantas vezes. Mas o Senhor está falando com que eu peça novamente? Olha lá o que a mulher fez. Começou a guerra com Jesus. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus. Jesus insistiu. Se você conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus não desistiu dela. Mesmo ela replicando, Jesus não desistiu dela. E nessa manhã Jesus nos trouxe aqui para dizer que Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós, mesmo que Ele esteja insistindo, porque agora começou um diálogo difícil com Ele. Versículo 11, respondeu-lhe ela, Senhor, Tu não tens com que atirar, porque o poço é fundo. Olha aqui o que nós falamos, Senhor, não diga isso não, porque Tu não tens ideia do tamanho da enfermidade, Tu não tens ideia do tamanho da dívida, Tu não tens ideia do tamanho do meu trauma, da minha dor, o que eu passei nesse casamento, o que eu passei nessa família, o que eu passei nesse trabalho. Tu não tens ideia, porque tu não tens como tirar, porque o poço é fundo. De onde tu tirarias água viva? E diz o versículo seguinte, o 12, és tu, porventura, maior do que meu passado? És tu, porventura, maior do que Jacó? Olha aí a guerra, né, que às vezes nós temos. Nós falamos a mesma coisa para Deus. Será que tu tens condição de curar meu passado? De curar as minhas marcas? De curar as minhas dores? De curar aquilo que eu tenho passado? És tu, porventura, maior do que Jacó, que me colocou nesse poço, que ele mesmo bebeu e depois deu para os seus filhos? Olha aí os nossos problemas de família.
Nossas guerras com pai, com mãe, com irmãos, com netos, filhos. Olha nossas guerras aí. És tu, porventura, maior do que o passado da minha família, que me colocou nesse poço, a qual eles mesmos beberam, como seus filhos e seu gado? Olha nossas guerras familiares aí. E diz o versículo seguinte, o 13, afirmou-lhe Jesus: se você se prender nessa questão da sua família, da sua casa, dos seus traumas, porque quando eu era criança, porque quando eu era neném, porque um dia alguém me bateu de cinto, porque um dia alguém fez isso, porque um dia um homem me tocou diferente, porque aconteceu, aí Jesus vem e fala: se você voltar a isso, você vai ter sede. E talvez seja aí que estejam os nossos sofrimentos. Eu falei ainda há pouco, há coisas na nossa vida, tipo nosso idioma, nossa cultura, nosso jeito de ser, nós não pedimos, colocaram isso em nós. Eu poderia ter aprendido a língua inglesa, eu poderia ter aprendido o chinês, o mandarim, mas quando eu vi, eu tinha um pai, eu tinha uma mãe que falavam o que eu falo hoje. Então eu não pedi, colocaram isso em mim. Agora existem coisas na vida que eu e você voltamos lá. Sabemos que não é para voltar. Não é para voltar naquele assunto. Não fique voltando lá no WhatsApp para ficar vendo o que fulano falou. Eu vou ouvir esse áudio outra vez. Essa semana aconteceu isso comigo, irmã Miriam. Eu estava não sei o que, aí passou o WhatsApp de uma pessoa, eu fui lá, eu fui voltar. Quando eu fui clicar para ouvir novamente, o Senhor falou assim, no meu coração: você vai tomar o veneno de novo? Caramba, na hora, irmã, eu falei, não. Aí eu falei, eu vou me alimentar nisso outra vez? Se eu sei que aquilo me faz mal, se aquilo é um veneno, eu vou tomar aquilo? Então eu fui lá e cliquei e apaguei. Por quê? Porque é voltar ao passado. Aquilo ali vai remoer dentro de mim. Aquilo vai trazer um sentimento de raiva, de rancor, de ódio. Então apaga isso. Jesus falou, se você voltar a isso, vai voltar a ter sede. Versículo seguinte, o 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Foi isso que a pastora Renata falou aqui no início do culto, né? Nós estamos aqui para sermos crentes e nós irradiarmos a glória dele lá fora, né? Mudar o nosso semblante, o nosso jeito de ser. A pessoa te taca pedras, você taca flores de volta para ela. Eu estou dizendo, eu sei que não é fácil. Está um cara aqui que luta diariamente contra isso. Porque nós temos o quê? Uma fonte. Nós temos uma fonte dentro de nós, e essa fonte é Cristo. E diz o versículo 15, e disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Foi por isso que Deus te trouxe aqui nessa manhã. Foi por isso que Deus nos trouxe aqui nesse dia, nesse domingo de ceia, para nos trazer de volta, né, ao primeiro amor com Ele. Saber que eu e você, mesmo no poço, nós tivemos um encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus não foi patrocinado por ninguém, não foi ninguém, gente. Por mais que alguém tenha nos apresentado Cristo, tenha sido um amigo, um parente, alguém na rua, tenha nos apresentado Jesus, mas naquele momento que nós estivemos diante dele, foi apenas eu e ele, foi apenas você e ele. Então aproveite, larga esse poço. Nós vamos começar o segundo semestre do ano, aliás, já começamos, temos tudo para vivermos os melhores dias da nossa vida. Então larga esse poço, agarre-se ao Senhor, beba dessa água, para que da minha vida e da tua vida venha jorrar e ser uma fonte para a vida eterna, né? Vamos dar um basta. Nós nos unimos a Ele, somos um com Ele e temos a bênção do Senhor. Você acredita nisso? Você crê nisso? Eu também creio. Assim seja, assim disse o Senhor. Louve a Ele com alegria. Nosso Deus é bom. Nosso Deus, Ele é fiel.